Caminhoneiro faz pedido surpreendente à funcionária da lanchonete e revela segredo impactante. Naquela manhã morna, a lanchonete parada do caminhoneiro parecia ter parado no tempo. Com suas paredes cobertas de fotografias amareladas e um cheiro inconfundível de fritura misturado ao café fresco, o lugar parecia uma cápsula do tempo. A rádio local tocava aquela velha canção de amor, e Ana, com seu avental manchado de molho, servia pratos caseiros aos poucos clientes que se aventuravam pelas estradas esquecidas da cidade. Ela adorava ouvir as histórias dos viajantes enquanto lavava a louça, sonhando com viagens que nunca fez. Quando o caminhão parou em frente, levantou uma nuvem de poeira que se dissipou lentamente, revelando um homem alto, de barba por fazer e olhar cansado. Um caminhoneiro, sem dúvida. Ele entrou e se acomodou em um canto, observando Ana com atenção. Ela sentiu um arrepio na espinha, mas logo se distraiu com a rotina. Assim que chegou sua vez, ele pediu um grande prato de feijão, arroz e bife, o típico comida de estrada. Você sabe? Ele começou, a voz rouca quebrando o silêncio que preenchia o ar. Tem algo nessa cidade que me lembra muito do passado. A conversa fluiu casualmente como se sempre estivessem conversando. Mas Ana, desconfiada de sua intensidade, não imaginava o que estava por vir. Após algumas garfadas silenciadas, ele finalmente se virou e fez o pedido mais inusitado de sua vida. Ana, você pode me ajudar a descobrir um segredo sobre o passado? Algo que pode mudar a sua vida? Ela parou, o garfo quase caindo de sua mão. Como você sabe meu nome? Ele respirou fundo, sua expressão se tornando sombria. Porque eu sou seu irmão mais velho. Desapareci quando éramos crianças. Ana ficou paralisada. O espaço ao redor pareceu se desvanecer, a música da rádio se transformando em um eco distante. A revelação o estrondou como um trovão em um céu limpo. Ela nunca tinha conhecido o irmão. A dor e a confusão a atravessaram como um golpe, o nó na garganta crescendo. Você está mentindo, respondeu, a voz tremendo. Isso não pode ser verdade. Eu sei que parece loucura. Ele começou a se explicar, mas as palavras dela interromperam. Por que minha mãe nunca disse nada? Dilma sempre falou de sua infância como se fosse um conto de fadas. Mas e as sombras que se escondiam sob a superfície? A tensão na lanchonete cresceu com cada segundo. Os poucos clientes olharam curiosos, o murmúrio entre eles misturando espanto e compaixão. A rádio mudou a canção para um lamento profundo, intensificando a atmosfera. Ana sentiu o peso do mundo em seus ombros, o que ela sempre conheceu sendo desmantelado. O que você fez para se afastar de mim? A raiva e a dor se misturavam em seu peito. O homem olhou para o chão. Fiz escolhas erradas. A frustração brotou. Seria possível perdoar alguém que deixou tanto buraco na sua vida? Conforme as emoções lutavam dentro de Ana, ela percebeu que não queria apenas encontrar o irmão, mas entender a raiz daquela dor. Ela sentiu-se perdida, como se as peças de um quebra-cabeça estivessem caindo e ela não soubesse como montá-las novamente. E a lanchonete, testemunha silenciosa do encontro, se tornava um campo de batalha entre perdão e vingança. Ana olhou nos olhos do homem e, com uma voz baixa, questionou: Estou pronta para enfrentar tudo o que o passado esconde. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana olhou nos olhos do homem, seu coração disparando. Estou pronta para enfrentar tudo o que o passado esconde. Sua pergunta estava carregada de tensão. Cada sílaba um convite ao desconhecido. O caminhoneiro respirou fundo. A expressão dele mudava entre determinação e vulnerabilidade. Mas antes que pudesse responder, um barulho estrondoso interrompeu o momento. A porta da lanchonete se abriu violentamente e um grupo de homens entrou, todos, com olhares ameaçadores. O clima mudou instantaneamente. O murmúrio na lanchonete deu lugar ao silêncio sufocante. Ana sentiu um frio na barriga. Estava evidente que eles não eram bem-vindos. O líder do grupo, um homem de cabelo desgrenhado e tatuagens visíveis, se aproximou do caminhoneiro. — Você, o que está fazendo aqui? Gritou, com um olhar que emanava raiva. O caminhoneiro se encolheu, mas Ana pôde ver um lampejo de resistência em seus olhos. — Eu não tenho nada a ver com você, Carlos, respondeu, a voz mais firme do que ela esperava. É por sua causa que estamos nessa situação. Saia da minha frente! Carlos berrou, gesticulando com desprezo. Os outros homens murmuraram, e a pressa começou a tomar conta da lanchonete. Ana sentiu que algo muito mais profundo estava em jogo. Algo que ia além da simples reclamação de um bêbado. — O que você quer? Perguntou o caminhoneiro, tentando manter a calma. Mas Carlos não parecia disposto a negociar. De repente, um dos homens no grupo fez um movimento rápido. Sem aviso, ele empurrou o caminhoneiro como se fosse uma folha de papel, fazendo-o cair de costas no chão. Ana sentiu um grito preso na garganta. Não podia ficar parada. — Pare com isso! Ela disparou para a frente, instintivamente se colocando entre os dois homens. O grupo de Carlos parecia surpreso, mas logo soltaram risadas escarninhas. — Olha só! A menininha do staff quer defender seu herói. É melhor você sair da frente, garota. Mas Ana não se moveu. — Deixe-o em paz. O que você quer dele? O desafio em sua voz parecia não intimidar, mas ela sentiu a adrenalina correr. Era um momento de decisão e o que veio a seguir tomou conta de sua mente como um furacão. Carlos se aproximou. — Ele sabe algo, algo que pode destruir você e sua família. E se você não quer que isso venha à tona, seria melhor você se afastar, falou, com um sorriso que misturava raiva e arrogância. Ana sabia que precisava entender, mas o que ele estava dizendo deixava seu coração gelado. — O que você está dizendo? Pediu, a voz se quebrando. O caminhoneiro olhou para ela e, por um segundo, seus olhos se encontraram, cheios de fragilidade e pavor. Ele parecia querer falar, mas estava sendo pressionado. Ela podia sentir a tensão no ar e a ansiedade crescendo. Então, Carlos apresentou um celular e mostrou uma foto. — Viu só? Isso é o que ele deixou para trás. E agora, você também vai se envolver. O que estava na tela fez o mundo de Ana desmoronar. Era uma foto antiga, embaçada, mas havia uma criança nela. Não apenas qualquer criança. Era ela, a Ana que ela sempre conheceu. Mas ao seu lado estava um menino, o caminhoneiro. Ana piscou, a confusão a consumindo. O que era aquilo? A sala girava. A revelação do caminhoneiro como seu irmão, o que Carlos estava insinuando. Era impossível. Mas ali estava a prova. Sua mente. Estava em conflito, seu passado e seu presente se espremendo em um lugar apertado. O que mais estava escondido sob sua família? Os homens começaram a avançar, e Ana percebeu que não tinham tempo. — Por favor, me diga a verdade, ela implorou, o olhar fixo no caminhoneiro. E então a lanchonete, antes um refúgio, agora se tornava um campo de batalha de segredos, tensão e medo. O que estava realmente acontecendo? O que havia sido enterrado em seu passado? A urgência no ar exigia respostas,
e Ana sabia que a vida como conhecia estava prestes a mudar para sempre. A atmosfera na lanchonete estava eletrificada. Ana sentia seu coração disparar e tudo ao seu redor parecia desvanecer. A foto na tela do celular de Carlos rodava na sua mente, uma imagem de infância que girava como um pesadelo. O que mais haveria por trás daquela imagem? Mas antes que pudesse processar, uma explosão de vidro a fez voltar à realidade. A porta da lanchonete foi arrombada com violência, estilhaçando os últimos vestígios de calma. Um grupo de homens armados em trajes escuros invadiu o espaço, pistolas em punho. O pânico tomou conta dos clientes. Alguns se jogaram ao chão, enquanto outros corriam em busca de proteção. Ana ficou paralisada, o grito entalado na garganta. A cena se desenrolava em câmera lenta, o caos permanecendo como um eco nas paredes. Um dos homens apontou a arma diretamente para o caminhoneiro. "Você não deveria estar aqui, irmão", o homem disse com uma voz fria e cheia de desprezo. O caminhoneiro, com os dentes cerrados, respirou fundo, tentando mostrar coragem. Ao lado dele, Ana sentiu um misto de revolta e vulnerabilidade. As emoções estavam à flor da pele e o medo a envolvia como uma neblina densa. "Quem é ele?" Ana questionou, a voz tremendo. O caminhoneiro não respondeu, mas seu olhar dizia mais que palavras. Carlos, aparentemente abalado pela cena, tentou intervir, mas também ficou em silêncio, o peso da tensão esmagando-o. "Ele sempre foi um traidor", disse o homem armado, o tom de risada amarga. "Ele fugiu, deixou todo mundo na merda. Agora é hora de pagar pelas escolhas que fez." E com isso, o clima ficou ainda mais pesado. "Não, você não sabe", o caminhoneiro finalmente gritou, sua voz carregada de dor. "Vocês não sabem a verdade." Ana sentiu que tudo ao seu redor se desmantelava. O que poderia ser mais devastador do que aquilo? A tensão estava em um ponto de ruptura, prestes a explodir. Neste instante, um tiro foi disparado. O som rasgou o ar como um trovão. Ana fechou os olhos, o coração acelerando. Mas quando abriu, tudo estava diferente. O homem armado estava no chão. A arma escorregou de sua mão. E os outros homens, aquele ataque frontal que prometia conflito, havia recuado, tomados pelo medo. Foi quando Ana notou algo na mão do homem caído. Uma corrente. Algo familiar. Era uma corrente que a sua mãe sempre usava. O mundo se despedaçou mais uma vez. Essa é a corrente da minha mãe. O realizamento despencou como uma avalanche. O homem no chão era parte de sua família. Você nunca a deixou, sempre esteve por perto. O caminhoneiro exclamou, a voz agora tingida de impotência. Ana olhou para ele, confusa, seus olhos se encontrando. A fraqueza dele deixava tudo mais difícil. Mas e se tudo o que soubesse fosse uma farsa? O grupo se dispersou, deslizando para fora, como sombras em fuga. A lanchonete parecia um campo de guerra, mas no meio da devastação, uma nova verdade emergia. Se ele é meu pai, quem é você? Ana questionou, a urgência em sua voz atravessando o espaço. Como uma flecha, o caminhoneiro hesitou, então o silêncio decidiu se espalhar como um manto pesado. A verdade é mais complicada do que eu posso explicar agora. Ele se virou, e naquele instante Ana percebeu que a vida dela toda, a conexão que esperava encontrar, poderia estar aninhada em mentiras. Oi, uma voz feminina quebrou a tensão. Era uma mulher alta, com cabelo comprido e olhos determinados. Meu nome é Clara, e vocês precisam saber que há muito mais em jogo do que apenas o passado. O tom dela fez a lanchonete parecer um lugar onde segredos se acumulavam, e Ana sentiu um frio na espinha. Quem era essa mulher? O que mais poderia ser revelado? À medida que os ecos daquele dia ressoavam, Ana percebeu que seu mundo estava em um átomo de expectativa, prestes a explodir num milhão de fragmentos. E o que seria essa nova verdade? A atmosfera na lanchonete estava eletrificada.
Ana sentia seu coração disparar, e tudo ao seu redor parecia desvanecer. A foto na tela do celular de Carlos rodava na sua mente, uma imagem de infância que girava como um pesadelo. O que mais haveria por trás daquela imagem? Mas antes que pudesse processar, uma explosão de vidro a fez voltar à realidade. A porta da lanchonete foi arrombada com violência, estilhaçando os últimos vestígios de calma. Um grupo de homens armados em trajes escuros invadiu o espaço, pistolas em punho. O pânico tomou conta dos clientes. Alguns se jogaram ao chão, enquanto outros corriam em busca de proteção. Ana ficou paralisada, o grito entalado na garganta. A cena se desenrolava em câmera lenta, o caos permanecendo como um eco nas paredes. Um dos homens apontou a arma diretamente para o caminhoneiro. "Você não deveria estar aqui, irmão", o homem disse com uma voz fria e cheia de desprezo. O caminhoneiro, com os dentes cerrados, respirou fundo, tentando mostrar coragem. Ao lado dele, Ana sentiu um misto de revolta e vulnerabilidade. As emoções estavam à flor da pele e o medo a envolvia como uma neblina densa. "Quem é ele?" Ana questionou, a voz tremendo. O caminhoneiro não respondeu, mas seu olhar dizia mais que palavras. Carlos, aparentemente abalado pela cena, tentou intervir, mas também ficou em silêncio, peso da tensão esmagando-o. "Ele sempre foi um traidor", disse o homem armado. O tom de risada amarga. "Ele fugiu, deixou todo mundo na merda. Agora é hora de pagar pelas escolhas que fez." E com isso, o clima ficou ainda mais pesado. "Não, você não sabe", o caminhoneiro finalmente gritou, sua voz carregada de dor. "Vocês não sabem a verdade." Ana sentiu que tudo ao seu redor se desmantelava. O que poderia ser mais devastador do que aquilo? A tensão estava em um ponto de ruptura, prestes a explodir. Neste instante, um tiro foi disparado. O som rasgou o ar como um trovão. Ana fechou os olhos, o coração acelerando, mas quando abriu, tudo estava diferente. O homem armado estava no chão, a arma escorregou de sua mão e os outros homens, aquele ataque frontal que prometia conflito, havia recuado, tomados pelo medo. Mas o que aconteceu em seguida deixou-a paralisada. Clara, a mulher alta que havia acabado de chegar, se moveu com uma rapidez surpreendente. Ela apontou para a corrente que o homem no chão segurava e, em questão de instantes, começou a gritar: "Você não pode fazer isso. Se a verdade vier à tona, o que estará para todos nós?" Ana congelou. O que aquela mulher sabia? A revelação parecia estar na borda, quase palpável. O caminhoneiro, no entanto, apenas olhou para Clara, seus olhos refletindo uma mistura de amor e dor, como se ela fosse o único vínculo que restava com um passado obscuro. "Clara, por favor", ele começou, mas as palavras falharam. Nesse momento, o homem no chão, com dor em seu olhar, começou a se levantar. Ana viu algo nos olhos dele, uma centelha de humanidade. "Não é o que você pensa", ele murmurou, ainda tentando recuperar a dignidade. E antes que pudessem reagir, ele afirmou: "Acho que você tem direito de saber, Ana. Não sou apenas parente de você, mas o verdadeiro responsável pela sua perda." Os murmúrios ao redor tornaram-se ensurdecedores. O que ele queria dizer? O ar estava denso, como se o próprio espaço pedisse alguma resposta. O caminhoneiro tentou intervir, mas Clara o segurou, como se dissesse que não era hora de interromper. "Não deixe ele te enganar, Ana. Eles não são quem você imagina." As palavras ressoaram como um eco distante. Era um labirinto emocional, e todas as saídas pareciam fechadas. O caminhoneiro tinha sido o que lhe restara, mas Clara tinha certeza de que ele era apenas uma peça no jogo. "É complicado, mas tudo está ligado de alguma forma, e é perigoso", acrescentou Clara, sua expressão conturbada, levando um tempo para processar. Ana sentiu o mundo desabar sobre ela.
A conexão que fortaleceria seus laços estava se rompendo, revelando fissuras que nunca sonhou existir. E as verdades que nunca se perdeu, sob a rugosidade da vida, estavam agora prestes a ser expostas. O vazio que antes parecia ser um caminho para um reencontro agora era um abismo profundo de segredos. Ana olhou para cada um deles, sua mente girando. Como posso saber o que é verdade e o que é uma mentira? Perguntou, sua voz quase um sussurro. O silêncio tomou conta, pesando como um chumbo. Ela se sentia perdida, mas a pergunta pairou no ar como uma bomba relógio. E agora, com as revelações à espreita, estava prestes a descobrir que os laços de sangue podem ser tanto vida quanto morte. Ana olhou para cada um deles, sua mente girando. Como posso saber o que é verdade e o que é uma mentira? O silêncio tomou conta, pesando como um chumbo. Então, antes que alguém pudesse responder, um estrondo forte ecoou pela lanchonete. As paredes tremeram e o chão vibrou. A porta se arrebentou e um vulto entrou correndo. Era uma mulher, olhos arregalados, com uma expressão de desespero. Ela gritou: "Não! Não deixem que ela chegue até você!" O pânico se espalhou rapidamente. Todo mundo virou-se em direção à porta. Mas foi tarde demais. Uma figura imponente atravessou a entrada. Um homem corpulento, com uma máscara cobrindo parte do rosto, segurando uma metralhadora. O clima virou de tensão para caos. O homem armado olhou ao redor, fixando o olhar no caminhoneiro. É você que estamos procurando." Ele se moveu em direção ao irmão, com um olhar que poderia cortar como uma faca. Ana sentiu suas pernas ficarem pesadas. "O que está acontecendo?" gritou a voz tremendo. O novo invasor ignorou sua pergunta, dirigindo-se diretamente ao caminhoneiro. "Você não deveria ter voltado. Agora você vai pagar." A mulher que havia entrado, ofegante, se colocou entre o homem e o caminhoneiro. "Por favor, não. Isso não é o que você pensa. Deixe-o em paz." As emoções estavam à flor da pele. O caos aumentava e as pessoas na lanchonete estavam se escondendo. Alguns agarrou-se a mesas. Outros se mantiveram curvados no chão. O homem de máscara ficou ainda mais irado. Esse traidor destruiu nossas vidas e ele ainda acha que pode escapar. O tom dele era cortante, recheado de ódio. Ana se virou para o caminhoneiro, seu coração disparando. "O que você fez? Que vida você destruiu?" O caminhoneiro estava branco como um papel. Ele abriu a boca para responder, mas antes que pudesse emitir qualquer som, a mulher falou: "Ana, você precisa saber. Tudo isso é sobre a verdade do que ocorreu quando éramos crianças." Seu olhar estava cheio de urgência. "Você é a chave." Aos poucos, as palavras começaram a ecoar na mente de Ana como um grito. "O que você quer dizer?" questionou, angustiada. O homem de máscara não se conteve. Ele riu de forma amarga. "Ela nem sabe. Você precisa entender, Ana. Sua vida é uma mentira." "Hã?" Ana estava paralisada, palavras confusas borbulhando em sua mente. O homem se aproximou, a arma ainda em punho. "Você é a filha de alguém que nunca conheceu. Sua própria família. Escondeu segredos que vão te fazer tremer. Você acha que esse cara aqui é seu irmão? Não. Ele não é nada para você." Numa fração de segundo, a verdade dela começou a se desmoronar. A mulher, aparentemente desesperada, estava prestes a explicar mais. Mas o homem de máscara gritou: "Chega! É hora de acabar com isso." Ele avançava ameaçadoramente, e o mundo pareceu ficar em câmera lenta, como se o tempo tivesse decidido fazer uma pausa. Aos poucos, ele levantou a arma. Mas antes que o tiro pudesse disparar, um barulho agudo irrompeu da porta. Era um carro que parou repentinamente. A porta se abriu e uma figura conhecida hesitou. "Pare, não faça isso." Era um grito familiar,
E Ana virou-se de um jeito tão abrupto que quase perdeu o equilíbrio. Quando ela viu quem era, o mundo dela desmoronou ainda mais. Era Dilma, sua mãe. Com olhos cheios de lágrimas, ela entrou na lanchonete, avançando em direção ao caos. Não! Não atirem! Ela implorou, mas a cena estava prestes a explodir. O que a mãe estava fazendo ali? O que ela estava escondendo? As palavras pareciam não ter sentido no ambiente tenso. Ana ficou paralisada, sentindo como se um buraco negro estivesse puxando suas certezas para o fundo. E aí, com um gesto desesperado, Dilma revelou um pequeno colar em forma de corrente que brilhou sob a luz da lanchonete. Isso pertence a você, Ana, e a todos nós. A palavra nós reverberou no ar, e Ana sentiu uma onda de emoções turbulentas a engolir. O que mais estava escondido? Que verdade devastadora se escondia sob a superfície que havia conhecido? O homem de máscara ficou em silêncio. A arma parou de tremer. Você não deveria estar aqui, ele disse com um tom de choque. A sala ficou em suspense, cada respiração contando a história de segredos e revelações iminentes. Ana sentiu que seu mundo inteiro estava pendurado à beira do desconhecido, prestes a desabar. O que mais seria revelado naquele instante? Ela olhou fixamente para a mãe, tentando processar tudo, e foi quando uma nova tensão cortou o ar, muito maior do que qualquer momento vivido até ali. O que viria a seguir estava além da compreensão de Ana, e o futuro deles todos agora parecia mais incerto do que nunca. A tensão na lanchonete era palpável. Ana olhava para a mãe com o coração acelerado. Mãe, como você pode estar aqui? A pergunta escapou de seus lábios, carregada de desespero. Dilma avançou, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas a voz dela se rompeu ao ver o homem de máscara. Você precisa sair, agora! Ela gritou, num tom que deixava claro o medo que sentia. O homem armado hesitou. Mas sua expressão era firme, um misto de raiva e determinação. Ana se sentiu perdida entre o caos e a revelação da mãe. Você não entende, Ana. Há muito mais em jogo do que você imagina, disse Clara, a mulher que apareceu. Antes, se você souber a verdade agora, será tarde demais. Suas palavras eram uma descarga elétrica no ar, e Ana podia sentir que algo se aproximava. A verdade? Que verdade? Ana, àquela altura, estava numa mistura de confusão e raiva. O homem de máscara estava prestes a disparar, mas Dilma não recuou. Por favor, não. A verdade pode levar todos nós à ruína. Ana, confia em mim. Seu olhar era desesperado e intenso. Então foi nesse momento crucial que tudo mudou. Um estrondo ressoou pela lanchonete. O chão tremeu como se o próprio local estivesse prestes a desmoronar. As paredes pareciam ecoar o medo da situação. O homem que estava armado foi atingido por algo invisível e caiu, a arma deslizando de suas mãos. As pessoas foram tomadas pelo pânico, mas a atenção de Ana estava fixada no homem caído, agora imóvel. O tempo parecia estar em câmera lenta e todos na lanchonete estavam paralisados, olhos fixos. O que acabara de acontecer? Dilma fez um movimento rápido, puxando Ana para perto dela, mas foi impossível ignorar a cena diante delas. Um outro homem surgiu, vestido com uma jaqueta de couro, que antes ninguém havia notado. Ele parecia um vulto, seus olhos brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. Chega! Esta história não é só sobre você, disse ele, mirando a todos com um olhar carregado de dor. Quem é você? Ana perguntou, confusa. O novo homem se adiantou e, em um instante, todo o caos da lanchonete desapareceu quando ele começou a falar. Ana, eu sou seu pai.
E a verdade é que você não sabe nem metade do que aconteceu. As palavras dele carregavam um peso que fez Ana sentir o chão se abrir sob seus pés. O silêncio foi ensurdecedor. Ana mal conseguiu processar o que acabara de ouvir. Seu pai? Como isso era possível? As memórias que pensava conhecer, tudo o que tinha sido contado sobre sua infância, agora pareciam ser uma composição de mentiras. O homem de máscara, em sua queda, era parte daquela rede de segredos. Você me deixou, você e sua mãe. O homem agora conhecido como pai exclamou, suas palavras ecoando raiva e dor. Eu não pude ficar. A luta emocional dele era clara, seus olhos marejados de vergonha e arrependimento. Ana, em choque, sentiu o mundo girar ao seu redor. Tudo o que sabia estava mudando. O caminhoneiro a encarava, seu olhar cheio de hesitação e dor, como se também fizesse parte da verdade distorcida que a cercava. Cada resposta parecia levar a mais perguntas. E quem era Clara? Qual era o papel dela em toda essa confusão? O que mais você esconde? Ana sussurrou, a tensão engolindo suas palavras. A lanchonete. Anteriormente um local seguro, agora se tornava um palco de revelações traiçoeiras. O pai estava ali. Algum tipo de inimigo e salvador. Tudo ao mesmo tempo. Eu não estou aqui para fazer mal, Ana. Eu quero te proteger. Mas tem pessoas que querem te machucar por causa do que você representa. O que eu fiz no passado está de volta. Suas palavras eram um eco de conflitos não resolvidos e promessas quebradas que teimavam em ser reveladas. Mas naquele momento, com a adrenalina ainda pulsando e as verdades surgindo, um novo barulho cortou o clima tenso. A porta da lanchonete se abriu mais uma vez, e mais uma figura entrou. Um homem que Ana reconheceria a qualquer momento. Era o avô que ela pensava ter perdido. Não, o que aconteceu aqui? A expressão dele era de choque puro, e os olhos estavam fixos em Dilma e no homem que se dizia seu pai. A atmosfera ficou carregada de tensão e mistério. Ana sentiu um nó na garganta. O que mais estava escondido? A verdade parecia ser um labirinto sem fim, e ao mesmo tempo ela sabia que o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo novamente. A lanchonete se tornava um campo de batalha emocional, onde cada revelação abria mais portas para um passado obscuro e confuso. E a pergunta que pairava no ar era: quem realmente estava dizendo a verdade? A tensão na lanchonete era palpável. Ana olhava para a mãe, com o coração acelerado. Mãe, como você pode estar aqui? A pergunta escapou de seus lábios, carregada de desespero. Dilma avançou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas a voz dela se rompeu ao ver o homem de máscara. Você precisa sair. Agora, ela gritou, um tom de pânico incendiando suas palavras. O homem armado hesitou, mas a expressão em seu rosto era um misto de raiva e determinação. Ana sentiu um frio na barriga, confusa entre o caos e as revelações da mãe. Você não entende, Ana. Há muito mais em jogo do que você imagina, disse Clara, a mulher que apareceu antes. Se você souber a verdade agora, será tarde demais. Suas palavras eram como uma descarga elétrica, um aviso sombrio. Olhou para Clara, sentindo a adrenalina correr em suas veias. A verdade? Que verdade? As palavras de Ana vibravam no ar, desesperadas. O homem de máscara, ainda armado, ignorou sua pergunta, focado em Dilma. Você não deveria estar aqui. Ele rosnou, os olhos faiscando com raiva. Dilma, respirando fundo, tomou coragem. Por favor, o que você quer de nós? A tensão na sala ficou ainda mais densa. Os outros, esperando o que viria a seguir, mal podiam respirar. Então, o estrondo ecoou pela lanchonete. A porta arrebentou novamente, e mais homens entraram, armados até os dentes. O caos se instalou, os clientes gritaram e correram, alguns se escondendo atrás das mesas. Ana sentiu seu coração disparar,
O tempo parou em um instante de pânico absoluto. Vamos, precisamos acabar com isso, gritou um dos novos invasores, avançando em direção ao homem de máscara. Em questão de segundos, todo o foco da lanchonete se deslocou para a nova ameaça. O clima virou de tensão a pânico absoluto e todos estavam paralisados sem saber o que fazer. E então, em meio ao alvoroço, Clara gritou: "Não! O que vocês estão fazendo?" Mas, em um movimento rápido, um dos novos homens, mais feroz e imponente, levantou sua arma. "Silêncio!" ele ordenou, sua voz cortante como vidro. Ana queria gritar, mas não conseguia. Tudo o que ela queria era entender, descobrir a verdade, manter sua família a salvo. No entanto, as coisas estavam além de sua compreensão. Um disparo ecoou. O homem de máscara caiu, o corpo se contorcendo em agonia. O sangue se espalhou pelo chão como um rio de incertezas, e Ana ficou paralisada, o terror a prendendo. "Não!" gritou Dilma, mas a cena já era demais. Quando tudo parecia perdido, uma figura surgiu da multidão que se aglomerava na porta. "Parem, por favor, parem!" Era um homem idoso, em estado precário, mas que claramente tinha autoridade. Ana o reconheceu imediatamente. Era seu avô, que acreditava ter desaparecido. "Chega, não façam isso. Vocês não sabem com quem estão lidando." Ele exclamou, sua voz trêmula, mas firme. A sala estava em silêncio, todos os olhares se voltando para ele. "Vocês estão todos errados." Ele respirou fundo, a voz carregada de desespero. "Eu deixei todos vocês sob proteção. Se a verdade sair agora, todos nós estaremos em perigo." "Que verdade?" perguntou o homem armado, levantando a arma novamente. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão ocorreu do lado de fora, fazendo a lanchonete tremer. A porta voou pela sala, estilhaçando vidro e pedaços de madeira em todas as direções. Após a poeira se assentar, uma nova figura entrou, armada com um dispositivo grande. E ao lado, um grupo de pessoas. Outras crianças. Mas não eram crianças qualquer. Ana reconheceu aquelas faces. Eram seus amigos de infância. A dor e o êxtase se misturaram dentro dela. "Vocês não deviam estar aqui", disse uma delas, a voz penetrante. Ana estava em choque. "Essa não é a luta de vocês. Mas o que eles estavam fazendo ali? E mais importante, o que aconteceria se tudo isso explodisse de vez?" A sala estava dominada pela incerteza, e Ana sentiu uma onda de pânico e expectativa. "Vocês precisam saber a verdade", continuou o avô, sua voz trêmula. O que mais estava escondido? Ana mal podia respirar, o peso da revelação se acumulando. O que viria a seguir poderia mudar para sempre o curso de suas vidas. E nesse jogo mortal, quem realmente era o inimigo? O futuro delas estava incerto e em risco. E com cada segundo que passava, Ana sabia que a vida como conhecia nunca mais seria a mesma. A tensão na lanchonete era palpável. Ana olhava para a mãe, com o coração acelerado. "Mãe, como você pode estar aqui?" A pergunta escapou de seus lábios, carregada de desespero. Dilma avançou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas a voz dela se rompeu ao ver o homem de máscara. "Você precisa sair, agora!" ela gritou, um tom de pânico incendiando suas palavras. O homem armado hesitou, mas a expressão em seu rosto era um misto de raiva e determinação. Ana sentiu um frio na barriga, confusa entre o caos e as revelações da mãe. "Você não entende, Ana. Há muito mais em jogo do que você imagina", disse Clara, a mulher que apareceu antes. "Se você souber a verdade agora, será tarde demais." Suas palavras eram como uma descarga elétrica, um aviso sombrio. Ana olhou para Clara, sentindo a adrenalina correr em suas veias. "A verdade? Que verdade?" As palavras de Ana vibravam no ar,
desesperadas. O homem de máscara, ainda armado, ignorou sua pergunta, focado em Dilma. Você não deveria estar aqui, ele rosnou, os olhos faiscando com raiva. Dilma, respirando fundo, tomou coragem. Por favor, o que você quer de nós? A tensão na sala ficou ainda mais densa. Os outros, esperando o que viria a seguir, mal podiam respirar. Então, um estrondo ecoou pela lanchonete. A porta arrebentou novamente, e mais homens entraram, armados até os dentes. O caos se instalou. Os clientes gritaram e correram, alguns se escondendo atrás das mesas. Ana sentiu seu coração disparar. O tempo parou em um instante de pânico absoluto. Vamos, precisamos acabar com isso, gritou um dos novos invasores, avançando em direção ao homem de máscara. Em questão de segundos, todo o foco da lanchonete se deslocou para a nova ameaça. O clima virou de tensão a pânico absoluto e todos estavam paralisados sem saber o que fazer. E então, em meio ao alvoroço, Clara gritou: Não! O que vocês estão fazendo? Mas em um movimento rápido, um dos novos homens, mais feroz e imponente, levantou sua arma. Silêncio, ele ordenou. Sua voz cortante como vidro. Ana queria gritar, mas não conseguia. Tudo o que ela queria era entender, descobrir a verdade, manter sua família a salvo. No entanto, as coisas estavam além de sua compreensão. Um disparo ecoou. O homem de máscara caiu, o corpo se contorcendo em agonia. O sangue se espalhou pelo chão, como um rio de incertezas, e Ana ficou paralisada, o terror a prendendo. Não, gritou Dilma, mas a cena já era demais. Quando tudo parecia perdido, uma figura surgiu da multidão que se aglomerava na porta. Parem! Por favor, parem! Era um homem idoso, em estado precário, mas que claramente tinha autoridade. Ana o reconheceu imediatamente. Era seu avô, que acreditava ter desaparecido. Chega, não façam isso. Vocês não sabem com quem estão lidando. Ele exclamou, sua voz trêmula, mas firme. A sala estava em silêncio, todos os olhares se voltando para ele. Vocês estão todos errados. Ele respirou fundo, a voz carregada de desespero. Eu deixei todos vocês sob proteção. Se a verdade sair agora, todos nós estaremos em perigo. Que verdade? Perguntou o homem armado, levantando a arma novamente. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão ocorreu do lado de fora, fazendo a lanchonete tremer. A porta voou pela sala, estilhaçando vidro e pedaços de madeira em todas as direções. Após a poeira se assentar, uma nova figura entrou, armada com um dispositivo grande, e ao lado, um grupo de pessoas, outras crianças. Mas não eram crianças qualquer. Ana reconheceu aquelas faces. Eram seus amigos de infância. A dor e o êxtase se misturaram dentro dela. Vocês não deviam estar aqui, disse uma delas, a voz penetrante. Ana estava em choque. Essa não é a luta de vocês. Mas o que eles estavam fazendo ali? E mais importante, o que aconteceria se tudo isso explodisse de vez? A sala estava dominada pela incerteza, e Ana sentiu uma onda de pânico e expectativa. Vocês precisam saber a verdade, continuou o avô, sua voz trêmula. O que mais estava escondido? Ana mal podia respirar, o peso da revelação se acumulando. O que viria a seguir poderia mudar para sempre o curso de suas vidas. E nesse jogo mortal, quem realmente era o inimigo? No momento, uma das crianças, uma menina com o cabelo cacheado, gritou: Ana, você tem que sair agora. Eles estão vindo. Como um sinal, a lanchonete começou a tremer novamente, dessa vez em um ritmo frenético. Uma sirene soou ao longe. Aumenta a claustrofobia do lugar. A expressão no rosto de cada um mostrava que nada seria como antes. E foi então que, como se uma cortina tivesse se levantado, uma nova figura entrou na sala. Um homem alto, com uma presença imponente. Ele usava um terno escuro, a gravata desfeita, e seus olhos pareciam de fogo.
Era alguém que Ana nunca tinha visto, mas a familiaridade em seus olhos a fez tremer. Ana, ele disse com uma voz calma e poderosa. Eu sou seu verdadeiro pai e estou aqui para acabar com isso. A explosão de sentimentos a atingiu como uma onda. Ela havia perdido o contato com a realidade. O homem que dizia ser seu pai causou um abalo na história que estava apenas começando a se revelar. Todas as verdades, tempos e vínculos estavam em disputa ali. E sua resposta, agora mais do que nunca, importava. A tensão era insuportável. Ana olhou nos olhos do homem à sua frente, o que se dizia seu verdadeiro pai. Seu coração disparava enquanto tentava entender. Ele estava ali, mas como isso era possível? Eu sou seu pai, ele repetiu, como se repetir as palavras pudesse torná-las verdade. A lanchonete, que antes parecia um refúgio, agora se tornava uma armadilha, cada rosto se contorcendo entre surpresa e desespero. Mãe, é verdade? A pergunta saiu como um sussurro tremido. Dilma desviou o olhar, um peso nos ombros que parecia insuportável. Ela não disse nada. Em vez disso, seu rosto se contraiu em uma expressão que Ana não conseguia decifrar. Medo? Culpa? Você precisa acreditar em mim, Ana. Eu não estou aqui para fazer mal. Estou aqui para te proteger, insistiu o homem, mas sua voz não ressoava como uma promessa. O mundo estava em caos. As crianças se agrupavam para trás e o pânico aumentava. Então, um barulho de vidros quebrando ecoou pela lanchonete, seguido por gritos e correria. Um grupo de homens entrou em massa, todos armados e com um olhar assassino. O que estava acontecendo? A realidade parecia não ter limite. As pessoas à sua volta começaram a gritar e correr. Ana sentiu o estômago revirar. Precisamos sair daqui, gritou Clara, puxando-a, mas Ana não se movia. Tudo parecia um pesadelo. O homem de máscara que caíra se levantou, olhando fixo na direção do novo invasor. Você não devia estar aqui. Nós temos um acerto a fazer. A tensão aumentou. Ana olhou para o homem que disse ser seu pai. Quem são eles? O desespero na voz dela ecoava. São parte do nosso passado. Ele explicou, mas o barulho ao redor pressionava o momento. Nenhuma resposta parecia satisfatória. Então, Clara, com um brilho de determinação em seus olhos, se virou para eles. Nada de acertos. O que vocês querem? A bravura dela era contagiante, mas Ana só queria entender. A situação chegou a um ponto crítico. Um dos invasores atirou para o alto, fazendo todos se encolherem ainda mais. E em um segundo decisivo, Ana viu seu avô novamente, mais firme que antes. Chega! Não façam nada. A verdade precisa vir à tona. A tensão era eletrizante, e cada palavra dele parecia abrir feridas antigas. Mas então a reviravolta. Um dos homens armados, em um gesto rápido, apontou a arma para o homem que se dizia seu pai. Você é um traidor. Acabou sua proteção. Ana sentiu o mundo desmoronar. O homem traído estava prestes a ser atingido, enquanto a sala parecia girar. E foi nesse meio tempo que o mais inesperado aconteceu. O homem revelado como pai de Ana virou-se e, em um movimento surpreendente, fez questão de empurrar o avô para frente, entrando na linha de fogo. Não, não! Gritou Dilma. O eco do disparo reverberou pelo ambiente, e o corpo do homem que se dizia pai de Ana caiu pesado, enquanto os gritos se misturavam. Ao caos. Ela ficou paralisada, sem acreditar no que estava testemunhando. Ele não era quem pensava que era. As verdades que acreditou conhecer se despedaçavam. Quem mais estava escondido nas sombras? A lanchonete, agora mergulhada em uma cena de terror, transformou-se em um campo de batalha, onde as alianças e as promessas se desfaziam. O que estava acontecendo? E o que isso significava para Ana e para sua família? O chão sob seus pés parecia estar se abrindo, lesando tudo o que ela conhecia. E enquanto a realidade se desintegrava, o olhar do avô encontrou o dela, cheio de súplica. Ana,
Você precisa saber a verdade. O tempo parou. Qual seria a próxima revelação? Porque os segredos estavam se desdobrando rapidamente. Ana sentia um frio na espinha, e com isso, a certeza de que o que viria a seguir mudaria o curso de suas vidas para sempre. Ana estava paralisada. A cena diante dela se desenrolava como um pesadelo. O homem que disse ser seu pai jazia no chão, a vida escorregando por entre seus dedos, enquanto o pânico aumentava. Não, não, não! As palavras saíam em desespero, mas a realidade era insuportável. Dilma chorava, cercada pelo caos. E a verdade parecia desmoronar em um turbilhão. Clara, com firmeza na voz, gritou para todos: "Precisamos sair, agora!" Cada segundo parecia uma eternidade. Ana olhou para o avô, que mantinha os olhos fixos na luta que ocorria à sua frente. Um novo medo a invadiu. E se os segredos da minha família me matassem também? A ideia era insuportável. No entanto, a confusão na lanchonete só aumentava. Os homens armados estavam em total desespero, gritando ordens e tentando controlar a situação. Os amigos de infância de Ana começaram a puxá-la pela mão, arrastando-a em direção à saída. "Você precisa vir conosco. Eles não vão parar." Era uma corrida contra o tempo, os gritos ecoando em seus ouvidos. Ana olhou para o corpo do homem, seu pai ou não, e se perguntou se alguma vez o conheceria verdadeiramente. Caminhando rápidos, eles conseguiram sair da lanchonete, mas os ecos da confusão continuavam a reverberar. O sol batia em seu rosto, quente e ofuscante, contrastando com a escuridão que acabara de deixar. Mas os terroristas não estavam longe. Uma corveta passou pela rua, e ela viu o olhar de um deles enquanto se afastavam. O ódio era palpável. "Você está bem?" perguntou uma das amigas, uma expressão intensa de preocupação em seus olhos. "Eles não podem te pegar. Precisamos te proteger." A determinação delas era um pequeno conforto no meio do desastre. Ana sentiu, mas o peso da dor em seu coração era insuportável. Era como se todos os segredos, todas as verdades do passado e cada mentira que lhe contaram agora estivessem surgindo à tona. "O que mais eu não sei?" A pergunta ecoava em sua mente. Mas antes que pudesse absorver tudo, vislumbres de sua vida começavam a disparar. O porquê de sua mãe sempre ter evitado certos assuntos, os sussurros nas reuniões familiares, as fotografias antigas que nunca entendera. Cada fragmento começava a se conectar, e uma nova realidade estava prestes a se revelar. Do lado de fora, o medo era real, e o que tinha pela frente continuava invadindo sua mente. "Para onde vamos agora?" ela questionou, encarando suas amigas. As luzes começaram a piscar, e a cidade, que um dia parecia familiar, agora girava em um veloz cenário de caos. Então, como se o destino estivesse decidindo, uma sirene soou à distância. A polícia estava chegando, mas isso também era perigoso. Seria a hora de enfrentar a verdade ou iria se esconder novamente? As incertezas eram insuportáveis. Ao mesmo tempo que queria que tudo parasse, o pequeno desejo de descobrir quem realmente era a levava a seguir em frente. "Vamos nos reunir e conversar. Precisamos descobrir a verdade juntos. Não vamos nos separar agora", Clara aconselhou com voz forte. Não importava mais o que tivesse acontecido na lanchonete. Ter amigos ao lado dela era tudo o que importava. Ana olhou nos olhos de cada um deles, uma mistura de esperança e tristeza. "Eu não sei o que vem a seguir, mas juntos conseguiremos." A realidade parecia desmoronar, mas um novo caminho estava se abrindo diante dela. O futuro estava repleto de incertezas, mas havia uma centelha de esperança no ar. O que viria a seguir? Eles finalmente iriam esquecer o passado, ou ele voltaria para assombrá-los? Com isso, Ana deu um passo à frente, determinada. A Zida estava esperando por ela, e a verdade estava prestes a ser descoberta. E, antes de seguirem adiante,
Aqui vai um chamado urgente para você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.